Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Espero que estejam se cuidando. Pessoal, temos que ter uma conversinha aqui antes de darmos início à nossa aula de hoje, certo? Olha só, precisamos falar um pouquinho a respeito do conteúdo do nosso livro. Nós estamos extremamente adiantados em relação ao conteúdo e agora nós não vamos continuar dando a sequência no conteúdo do livro. Nós vamos fazer a partir da aula de hoje uma recapitulação. Nós vamos voltar lá atrás em módulo 2, 3, 4, enfim. Por quê? Porque o conteúdo de vocês do livro é maravilhoso. Ele abrange diversas áreas sobre diversos temas em um único capítulo. Então, por exemplo, lá no módulo 2, na página 17, fala de uma maneira muito resumida sobre uma das fases mais importantes da pintura, que foi o impressionismo. Está muito resumido. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Nós vamos ampliar os conhecimentos que estão ali de maneira muito simplificada no livro. Nós vamos ampliar, nós vamos aprofundar nossos estudos, tá bom? Então hoje, precisamente a aula de hoje, nós estamos lá no módulo 2, na página 17, vamos falar do impressionismo, principalmente as obras de Monet, tá certo? Então estamos aí, localizando aí, nessa página. Agora, em relação às atividades, muitos alunos estão me perguntando se nós não vamos fazer agora, nesse período, as atividades do livro. Não, as atividades do livro nesse momento não. Muitas atividades são práticas e eu gosto de fazer com vocês, gosto de fazer juntos, em sala de aula. Eu tenho mais facilidade para poder acompanhar vocês tirarem as dúvidas. Eu gosto de estar fazendo essas atividades práticas com vocês, eu gosto de ver vocês trabalhando e desenvolvendo esses desenhos, pinturas, trabalhos, enfim, relacionados ali ao nosso conteúdo. Porém, nesse momento, nós vamos continuar fazendo esses trabalhos que eu passo para vocês, como o vídeo da festa junina, com temas também relacionados à cultura maranhense. Do livro, nós vamos aguardar para quando nós retornarmos às aulas presenciais. Quando nós retornarmos, nós vamos fazer sim muitas aulas práticas relacionadas a essas atividades do livro. Beleza, pessoal? Não vai ficar nada sem fazer. Então fiquem tranquilos em relação a essas atividades. Tudo no seu tempo será feito. Beleza, oitavo ano? Então é isso. Então vamos lá. Então, seguindo aqui no livro de vocês, módulo 2, página 17, vamos falar mais sobre o impressionismo e Claude Monet. Então, olha só, falando agora desse período artístico do impressionismo, ele foi o último período artístico do século XIX. Até esse momento, os artistas se preocupavam muito em retratar a realidade de uma maneira completamente fiel. Cabia aos artistas estarem retratando momentos históricos, momentos políticos, sociais, retratos de pessoas. Cabia aos artistas fazer esse registro da realidade e eles tinham que ser completamente fiéis, seguirem à risca em termos de proporção, equilíbrio, simetria. Eram imagens praticamente fotográficas. Ou seja, os artistas eram presos à realidade. Eles não podiam ter a liberdade de criar algo novo, porque eles eram responsáveis por registrar determinados momentos, inclusive para estudos de fauna, flora, que muitos botânicos, científicos se aprofundaram posteriormente a esses registros dos artistas para seus desenvolvimentos em seus trabalhos de suas áreas. Enfim, no finalzinho do século XIX surge quem? A grande invenção da máquina fotográfica.
Com isso, pessoal, os artistas, se libertaram, ganharam vida, puderam utilizar aquilo que eles mais têm de característica de artista, sua alma de artista, que é aquela alma livre, criativa, que explora técnicas, materiais, que é inovador. Então os artistas começaram, nesse momento, após a chegada da máquina fotográfica, a se libertar da realidade. Cabia, a partir daí, a fotografia registrar os acontecimentos importantes relacionados à política, enfim, a estudos diversos, retratos de pessoas, e os artistas foram estudar técnicas. Isso aqui, do impressionismo. Então, nesse momento dos impressionistas, os artistas começaram a estudar materiais novos, maneiras novas de estar pintando e desenvolveram muitas pinturas baseadas nesses estudos. Então, aqui vem contando isso agora, desse contexto da época, esse contexto histórico, o que os artistas viviam nesse período que proporcionou a chegada de uma nova fase de pintura. Em resumo, num contexto geral, é essa grande evolução, grande desenvolvimento industrial, o grande avanço da tecnologia, avanço científico, que o grande marco para os artistas é a máquina fotográfica, beleza, pessoal? Então vamos lá. Como que se deu o termo, a palavra impressionismo? Se deu através de uma exposição que Monet, que fez aquele quadro da ponte, Monet fez uma exposição e um jornalista que também era crítico de arte foi a essa exposição e teve a sensação de que os quadros de Monet estavam inacabados. Por quê? Porque ele enxergava muitas manchas, borrões, muitas camadas de tinta, elas não estavam úmidas, elas já estavam secas, porém ele teve essa impressão dos quadros estarem inacabados. E ele colocou isso em seu jornal. Porém, Monet teve total espaço para poder estar ali explicando, falando sobre os seus quadros. E ele disse que não estavam inacabados, que estavam prontos, que aqueles quadros eram daquela forma, sim, porque eles estavam estudando o reflexo da luz solar sobre a natureza. E aí, baseando nisso, desenvolveram muitas técnicas de pintura. E eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então é isso, o nome impressionismo se deu através deste quadro aqui, Impressão Nascer do Sol. Pela palavra impressão ficou impressionismo. E o crítico se chamava Louis Leroy. O quadro é esse, pessoal, Impressão Nascer do Sol, de Monet. Esse quadro aqui foi o quadro que transmitiu essa impressão a Louis Leroy de estar inacabado. Por quê? Porque ele enxergou muitas manchas. Vamos lá, pessoal, vamos voltar mentalmente para aquela época e tentar imaginar que estamos falando de século XIX, em que as pessoas estavam acostumadas a ver uma pintura completamente realista, com traços completamente fiéis ao que os olhos viam. E de repente, ao se deparar com um quadro desse, realmente vão encontrar o quê? Borrões, manchas. Então é muito natural que tenha esse certo choque de costumes, de ideias. Sempre que surge uma novidade, uma mudança, sempre tem uma certa resistência até a pessoa compreender, entender o que está sendo representado, principalmente nas pinturas. Então aqui Monet foi justificar depois no jornal o motivo pelo qual ele fez esses quadros. E os motivos são o seguinte: Monet acreditava que o sol, a luz solar, poderia interferir na tonalidade das coisas que estavam sobre a natureza. Exemplo, se eu tenho uma flor vermelha e estou em pleno sol do meio-dia,
com essa flor exposta a essa luz, ela vai estar na sua maior intensidade viva de sua cor, porque o sol do meio-dia é aquela luz viva, aquela luz forte, então vai refletir a cor mais viva daquele vermelho. Essa mesma flor, se eu observar ela à luz do amanhecer, 6 horas da manhã, ainda vai estar vindo com aquele restinho da noite, aquela tonalidade azulada. Então aquele vermelho vai receber um pouco dessa luz ainda fraca do sol, a luz azulada da noite, e essa mesma luz, essa mesma flor, ao entardecer, naquele pôr do sol alaranjado, irá refletir também na tonalidade do vermelho, ou seja, os impressionistas estudavam esse efeito da luz solar sobre os objetos e procuraram interpretar os reflexos solares sobre a natureza. Então, pessoal, vamos considerar que 99% dos quadros dos impressionistas são de paisagens, natureza, por causa especificamente desse detalhe. Eles pintavam fazendo estudos da luz solar. Por isso era muito comum os artistas retratarem uma mesma paisagem em diferentes horas do dia. Monet fez isso diversas vezes e vou mostrar aqui para vocês, mostrando exatamente que uma mesma imagem, de acordo com a intensidade da luz solar, mudava a sua tonalidade das cores. Então é isso, as características do impressionismo são a busca de uma representação marcada por aquilo que se vê naquele determinado momento. A pintura é sempre ao ar livre, de maneira que se possa registrar as particularidades transitórias da luz solar sobre aquilo que estava sendo pintado. Foi uma pesquisa imensa que eles fizeram sobre cor, luz e movimento. A utilização da combinação ótica através do olhar do apreciador influenciava diretamente ao observar um quadro, exatamente pela questão das imagens não terem contorno nítido. Como que se dá isso? Eu vou explicar para vocês essa característica precisa quando eu colocar uma imagem aqui. O uso das cores puras. O que significa isso? Normalmente, o artista ele tem uma paleta, que é aquele suporte onde ele coloca as tintas, e ali ele vai misturando as cores até obter aquela determinada cor que ele pretende pintar. Para os impressionistas, eles dispensaram essa paleta. Eles faziam a tonalidade que eles queriam no próprio quadro. Então eu quero uma tonalidade de alaranjado, eu vou colocar aqui no meu quadro amarelo, vermelho, eu vou misturando, até eu conseguir aquela determinada tonalidade do alaranjado. E isso fazia com que os quadros ficassem com camadas e camadas de tinta. Isso foi novo também para o período. Então vamos lá, mostrando aqui nas imagens para vocês. Técnicas lá do impressionismo. Eles não faziam contorno em absolutamente nada que eles iam representar. Eu vou fazer essa canoa aqui, essa árvore, eu não vou riscar a árvore. Eu vou fazendo pequenos risquinhos até obter o formato da canoa, das pessoas, da árvore. Eu não vou fazer contorno. E todas as tonalidades aqui do verde, por exemplo, das águas, são sempre feitas no próprio quadro. E isso fez com que os quadros dos impressionistas ficassem camadas grossas de tinta. E aí surge uma outra questão que é muito discutida em relação a esses quadros na nossa atualidade. Nenhum quadro impressionista pode ser feito restauração. Se um quadro desse daqui estraga um cantinho de um verde aqui dessas árvores, é impossível conseguir retocar com a mesma tonalidade que o artista fez aqui. Por quê? Porque ele montou essa cor com misturas de outras cores de verde no quadro e a gente não consegue repetir essa mesma tonalidade. Então os quadros desse período são protegidíssimos e valiosíssimos também. Então aqui temos quadros de Renoir,
Monet. Aquilo que eu expliquei para vocês que Monet fez registros da mesma imagem em diferentes horas do dia, nós podemos ver aqui. Catedral de Rouen em pleno sol e Catedral de Rouen ao amanhecer. Aqui temos dois exemplos, mas ele fez 16 quadros registrando a mesma imagem em diferentes horas do dia. E a gente pode observar que a mesma catedral muda de cor, porque uma aqui ela está em pleno sol e aqui é o amanhecer, aquela luz azulada que eu expliquei para vocês. Aqui a cor mais viva. Então é isso, os impressionistas estudavam essa intensidade do sol sobre aquilo que ele estava refletindo. E sempre, pessoal, paisagens, sempre natureza, porque essa luz em ambiente fechado, essa luz artificial, ela não servia de objeto de estudos para os impressionistas. Aqui, Renoir, que é outro artista importantíssimo do impressionismo, nós temos três artistas referentes, que é Manet, Monet e Renoir. Pronuncia-se bem parecido. Manet é um artista e Monet é outro artista. E aqui Renoir, sempre paisagens, festas em lugares abertos, em bosques. Aqui nós já vamos para o neoimpressionismo, também conhecido por pontilhismo. O neoimpressionismo, ele vai se diferenciar do impressionismo por um simples detalhe, a pincelada. Enquanto os impressionistas faziam pequenos risquinhos até obter a imagem, os neoimpressionistas faziam pequenos pontinhos até obter o formato daquilo que eles estavam pintando. É uma técnica extremamente demorada, difícil, e temos pouquíssimas representações de quadros desse período. E o seu grande representante se chama Georges Seurat. Então aqui outros quadros também do pontilhismo, imagens feitas com pequenos pontinhos, que é um ótimo trabalho que podemos fazer, pintura com pontilhismo. Quando nós retornarmos com as nossas aulas presenciais, vamos fazer desenhos utilizando canetinha, fazendo imagens com pequenos pontinhos. Vai ser perfeito! Aqui outros quadros de Georges Seurat, sempre no pontilhismo, e um outro artista que pertenceu a esse período do pós-impressionismo, que não faz pontilhismo, mas que faz ondinhas. Vamos mostrar aqui quem é Van Gogh. Van Gogh, ele faz todas as suas pinceladas formando pequenas ondinhas, olha só, causando esse movimento nas imagens, mas também sempre estudando no impressionismo, pós-impressionismo ou neoimpressionismo, essa base impressionista de estudo da luz, da sombra, da cor, do movimento, baseando na luz solar, sempre vai existir. Então é isso, pessoal. Então vamos finalizar por aqui esse conteúdo da página 17. Vamos posteriormente fazer um trabalho lindo sobre pontilhismo, tá bom? Mas deixa a gente voltar para as aulas presenciais. Enquanto isso, vão fazendo aí seus vídeos da festa junina e da cultura maranhense. Um beijo para vocês, oitavo ano. Fiquem com Deus!